Obrigado pela presença. Eu queria convidar Sérgio Abranches para vir ao palco. Regra número 1, não sente no microfone. Gente, o Sérgio vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas, logo depois, quem sobreviver. Aproveita que o Carlinhos Herculano Lopes, nosso maior escritor maravilhoso, está ali, pega os autógrafos dele lá. Obrigado pela presença, Carlinhos. Queria também agradecer a presença da Heloísa Starling, a nossa historiadora, que deu no pé com medo de eu convidar ela para o palco. Ela só vai voltar para o lugar dela na hora que a gente tiver começado aqui. Você viu, né? Eu falei, vem, ela subiu. Então, Sérgio, 30 anos? Por que você não muda o título do livro, devido ao novo presidente da República? Chama de presidencialismo de colisão. Eu estou decorando essa piadinha, tem uma semana para fazer para ele. Bem, como você sabe, o Sérgio, há 30 anos atrás, cunhou esse termo presidencialismo de coalizão num artigo que ele fez quando ele era jovem, não sabia, coitado. E, desde então, ficou conhecido no mundo. Você sabe que eu tive um artigo outro dia na Coreia do Sul, falando de você? Lá pela internet, eu busquei lá. Presidencialismo de coalizão, apesar de já ser uma coisa praticada, o Sérgio que classificou isso nesse artigo. E, desde então, nunca escreveu um livro sobre o assunto. E, atendendo a pedidos, apelos, gritos, sofrimentos, gente se jogando no chão, ele finalmente fez o livro. Falei para caralho. Tá bom? Então, pode fazer a palestra de 6 horas sobre o livro. Boa noite, gente. É tão bom estar aqui na terra mineira. E vocês devem estar todos de ressaca de falar de política, né? Ninguém aguenta mais esse assunto. Mas, pois é, esse livro, ele nasceu de inquietações que eu comecei a ter a respeito do fato de que a política brasileira estava chegando no final de um ciclo. No final de um ciclo porque as lideranças estavam envelhecendo, estavam desaparecendo, estavam sendo rejeitadas, e porque o país estava há muito tempo no mesmo tipo de padrão, com visíveis perdas de qualidade das políticas públicas, tanto no plano federal quanto no plano estadual. E, como eu tinha escrito o artigo na época da Constituinte, e o artigo não tinha se debruçado sobre a dinâmica do Brasil, da dinâmica política do Brasil depois da Constituição de 88, porque, na verdade, eu terminei de escrever o artigo, a Constituição ainda não tinha sido nem promulgada, apenas eu intuía que, diante do impasse que se dera na Constituinte entre a Comissão de Sistematização, que era a comissão que fazia a primeira versão da Constituição, e o plenário, que fez a versão final, a Comissão de Sistematização era uma comissão parlamentarista, pretendia fazer, na verdade, um regime semipresidencialista, e o restante da Constituinte era presidencialista. Olhando a composição da Constituinte, disse assim, olha, esse pessoal viveu a República de 46 a 64, que era presidencialista, viu o colapso dela, depois viveu o regime militar. Uma parte participou dos governos militares, uma outra parte era oposição aos governos militares. Então, o que eles conhecem? O que eles conhecem é o modelo político que foi instalado em 46. É um presidente com um sistema multipartidário, numa federação extensa, um país heterogêneo, e eles vão repetir o modelo. E aí eu disse, bom, a primeira tarefa que um analista deve fazer é tentar caracterizar efetivamente aquele modelo, mostrar quais são os seus componentes e tentar determinar como é que ele funciona
qual é a lógica de funcionamento dele. E que foi isso que eu fiz, comparando com regimes presidencialistas e parlamentaristas democráticos da época. E aconteceu que nunca mais eu, de fato, escrevi nada muito sistemático a respeito da política brasileira. Eu passei a, basicamente, escrever alguns artigos de imprensa, colunas para a Veja, e, na verdade, quer dizer, do ponto de vista sistemático, acadêmico, eu fui estudar outras coisas. Sobretudo na época, logo depois da Constituição, a relação entre inflação, política e sociedade, que era a questão mais fundamental que a gente tinha na época. Vivíamos uma hiperinflação, a maioria das pessoas que está aqui nesse auditório não sabe o que é isso. É uma situação extraordinariamente penosa, que cobra um preço absurdo para as pessoas mais pobres, aumenta terrivelmente as desigualdades e paralisa o país, torna praticamente impossível fazer qualquer coisa decente, seja empresarialmente falando, seja intelectualmente falando, seja artisticamente falando. É um sistema que devora a sociedade. E quando fez 30 anos o artigo, estava fazendo 30 anos a Constituição, eu comecei a ser chamado para falar sobre os 30 anos da Constituição, do presidencialismo de coalizão e tal, e aí eu disse, cara, está na hora de você aceitar a tarefa de fazer um balanço desse modelo. O que deu certo, o que deu errado, quais são as características efetivas desse modelo em funcionamento. Né? E eu não sou interrompido, antes de você julgar para o livro. Me fala um pouquinho da vida que o seu artigo tomou depois que você o escreveu. Porque isso não só foi para o mundo de um jeito muito aleatório, não é? Olha, foi uma coisa curiosa, sabe, Afonso, porque eu publiquei o artigo e, como eu disse, eu fui me preocupar com outras coisas, fui escrever outras coisas. Entre elas, inclusive, um ensaio que eu escrevi nos Estados Unidos, eu fui passar uma temporada lá, que eu aproveitei muito na Era do Imprevisto, no livro do ano passado. Mas, um dia eu fui convidado para ir a um seminário na Unicamp, a um congresso de sociologia na Unicamp. O congresso de sociologia era sediado na Unicamp, para falar sobre na época, meio ambiente já. E um ex-colega meu de universidade passou por mim e disse assim, pô, quanto tempo a gente não se vê? Pô, você ficou famosíssimo, esse seu artigo é o artigo mais citado da ciência política brasileira, não sei o quê. Eu disse assim, cara, você está me confundindo com alguém. Eu nunca tive um artigo famoso. Entendeu? Ele disse, não, cara, presidencialismo de coalizão é um fenômeno. Aí ele falou, olha, vou te mandar o índice de citações, etc. E eu fiquei realmente abismado. Ao longo desse período, o artigo foi tomado por vários politólogos e sociólogos e se transformou em artigos, em teses. Inclusive, tem vários politólogos que escreveram muito mais sobre o presidencialismo de coalizão do que eu. O Fernando Limonge, a Argelina Figueiredo, o Otávio Amorim Neto. Então, o artigo tomou vida própria, que, aliás, é o que acontece com qualquer obra intelectual. Né? Quer dizer, um quadro, um livro de ficção, um ensaio, um artigo científico, um ensaio filosófico, de opinião e tal, ele, depois que você entrega ao mundo, ele ganha vida própria e toma... as pessoas interpretam o que querem. Né? Quer dizer, eu já tive choques assim recorrentes, seriais, com a maneira pelas quais as pessoas, por exemplo, interpretaram o meu último romance, Que Mistério Tem Clarice. Fizeram leituras que eu jamais tinha imaginado escrever. Entendeu? Quer dizer, eu nunca pensei, quando eu escrevi o livro, eu não tinha escrito aquela história que as pessoas me diziam que tinham lido no livro. Esse é um fenômeno importante da estética, né? Essa autonomia que a obra tem quando ela chega na mão do leitor. O leitor, na verdade, ele constrói junto com você aquela obra, né? Ao longo do tempo. Então, eu
por conta dessa coisa do artigo, é que eu fui chamado para falar. E aí o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, falou: Sérgio, escreve um livro sobre esses 30 anos da política brasileira, a gente está querendo alguém para fazer um livro que explique a política e tal. E a minha mulher já vinha me pedindo há 25 anos que eu escrevesse esse livro. Eu dizia: não, deixa, já tem gente escrevendo sobre isso e tal. Quero escrever romance. Mas eu aceitei. E escrevi. Fui fazer esse livro. Foi um trabalho penoso, retomar um assunto que já não me pertencia mais. Tinha duas questões fundamentais para mim aí, como autor. Primeiro, eu não queria ter a arrogância de repente, dizer assim: não, eu sou o dono dessa ideia, eu sou o pai disso aí, então eu vou escrever o livro definitivo sobre esse assunto. Não, não é meu, é do mundo. Teve muita gente que publicou muito mais do que eu sobre esse assunto. Então, essa era a minha primeira preocupação, não fazer um livro majestático, né? E a segunda preocupação era a seguinte: caramba, eu vou ter que estudar de novo, eu vou ter que me aplicar, porque eu já não sei mais escrever sobre isso dessa forma. Então, eu fui fazer uma longa pesquisa, eu li todos os jornais que foram publicados na época, os grandes, né, Estado de São Paulo, Folha, Globo e Jornal do Brasil, mais alguns jornais regionais, para poder retomar a história do dia a dia da política brasileira, reler alguns textos de interpretação e tinha um contrato com a editora, tinha que entregar o livro em setembro do ano passado. Então, eu terminei de escrever o livro por volta de agosto e fui viajar, passei uns dias fora para poder descansar um pouco do livro e tal, e aí fui reler para poder fazer aquela revisão final que a gente faz antes de entregar para a editora. E odiei o livro. Quer dizer, era tudo que eu não queria. Do Luiz Schwartz, né? Tudo que eu não queria, eu tinha feito. O livro era uma mistura de academia com não academia, era uma confusão, tinha uma porção de opiniões excessivas. Não é isso. E aí eu deletei o livro. Deletei e liguei para o Luiz e falei... Aliás, eu encontrei com o Luiz num evento no Rio e disse: olha, Luiz, ele perguntou: e o livro, vai entregar? Eu disse: cara, não vou. Eu deletei. Disse assim: como assim deletou? Eu disse: não, eu deletei para não ter a tentação de tentar arrumar uma coisa que eu não gostei. Então, eu vou escrever de novo, já comecei a escrever, e vou te entregar em abril. Ele disse: está bem, fazer o quê? Nunca aconteceu na minha vida isso, de um autor chegar para mim e dizer que deletou o livro, pronto, mas... Aí eu disse: não, mas realmente é complicado essa minha relação com esse livro, então eu vou... pode deixar que eu vou escrever um novo livro. E aí escrevi, reescrevi, adiei mais um pouco a entrega e, sei lá, na 10ª versão saiu esse livro. Eu pedi apenas a 2 amigos que lessem para mim, que têm visões muito diferentes, para me dizer se eu não tinha escrito uma grande bobagem. A Heloísa e o Carlos Pereira, que é um politólogo que também trabalhou com presidencialismo de coalizão e discorda de praticamente 70% das coisas que eu escrevo no livro. E eu acho legal isso, pelo seguinte, porque eu imagino que a Heloísa também discorde de uma opção de coisa que eu fiz lá. Mas o legal é que nenhum dos dois quis discutir o que discordavam. Eles comentaram o livro para me ajudar a fortalecer os meus argumentos, independentemente de concordar ou não com o livro, com as minhas teses. E isso é, para mim, uma demonstração importante, não só de amizade, mas de como é que se faz um debate democrático, como é que se faz uma conversa democrática, né? A conversação democrática ela é feita para fortalecer
os argumentos de parte a parte, sobretudo porque, em geral, quem está discutindo não são as pessoas que serão afetadas por aquelas ideias. Elas estão discutindo para que as pessoas que serão afetadas por aquelas ideias façam as melhores escolhas possíveis. Quando você se recusa a esse debate para melhorar as ideias um do outro, você, na verdade, só nega àqueles que vão tomar a decisão a possibilidade de tomar a decisão mais bem informada, a melhor decisão. E eu não estou falando de política ainda. Eu estou falando de vida. Estou falando de escrever. Eu estou falando de vida acadêmica. Eu estou falando de discussões entre intelectuais. E eu estou falando de política. Né? Quer dizer, a conversação ela só existe quando eu reconheço o argumento do outro como válido, como legítimo e, embora discorde dele. Aí eu começo a fazer um diálogo que permite gerar informação suficiente de boa qualidade, porque é como se duas pessoas estivessem malhando juntas, uma com um objetivo, outra com outro objetivo, mas as duas se ajudando a cumprir o seu objetivo, de fazer a melhor malhação possível, atingir o melhor objetivo possível naquele processo. Essa cooperação, que é uma cooperação competitiva, é uma cooperação adversária, ela apura a qualidade das ideias, dos produtos, de qualquer coisa que a gente faça na vida, e dá aos outros a possibilidade de poder confrontar aquilo que cada um conseguiu produzir de melhor, e que conseguiu produzir de melhor exatamente por causa desse confronto. Então, uma das coisas que eu observei nesse livro, nesse balanço, foi a deterioração progressiva da conversação política brasileira. Essa é uma das características claras para mim do que aconteceu. E aí isso vinha ficando claro que estava havendo um realinhamento partidário, que estava havendo um desgaste de material da maneira pela qual se organizou o presidencialismo de coalizão nesses 30 anos. Como é que se organizou? Se organizou assim: 2 partidos disputaram em todas as eleições a presidência da República e os demais partidos disputaram em todas as eleições a coalizão. Ou seja, tentar fazer a maior bancada possível para participar do próximo governo, qualquer que fosse ele. E essa dinâmica organizou governo e oposição no Brasil durante 24 anos, de 1994 até 2014. Não preciso nem dizer quais são os partidos. Essa forma pela qual se organizou o sistema, ela produziu uma perda crescente da capacidade de conversação, porque a maior parte dos partidos que miravam a coalizão não tinha interesse em conversar sobre nada. Não era o objetivo deles produzir ideias, nem projetos, nem propostas para o país. E os 2 partidos que disputavam a presidência não estavam mais interessados em conversar entre si, nem um aprimorar as ideias dos outros, porque eles simplesmente eram os 2 times que estavam disputando o campeonato, só um campeonato de 2 times. Isso aí produziu um esfacelamento do modelo inteiro, né? Não do modelo político, não do presidencialismo de coalizão, mas da maneira pela qual ele se organizou nesses 24 anos. Então, era mais ou menos claro que, mais dia ou menos dia, nessa eleição ou na próxima, esse modelo não daria certo mais, ele não funcionaria mais. E acabou acontecendo agora. Em 2018, foi uma eleição disruptiva. Esse modelo sofreu uma ruptura, uma dupla ruptura profunda, e ele não voltará mais a ser o que era. A gente não sabe o que ele será, mas ele não voltará mais a ser o que era antes. Quais foram as rupturas? Aí eu deixo você perguntar mais alguma coisa. Deixa eu só falar quais são as rupturas? Tá. A primeira delas é o fato de que os 2 partidos que disputavam a presidência não ganharam a presidência. E um deles perdeu a presidência logo no primeiro turno.
Não importa quem ganhou, importa que os dois partidos que disputavam esse campeonato, todos os anos eleitorais, um perdeu na primeira rodada e o outro perdeu na segunda. A segunda ruptura é que o realinhamento partidário ocorreu, só que ele foi incompleto. Deixa eu dar para vocês um exemplo assim bem que eu gosto mais, porque os politólogos têm mania de usar uns índices iguais a economia. O politólogo adora parecer economista, sabe? E aí fica criando uns índices assim para fingir que a política, como a economia, são previsíveis. Nenhuma das duas é. Em geral, nenhum desses modelos funciona. Se vocês forem lá, eu tenho um amigo economista que era irmão do Bussunda, do Cacete e Planeta, Sérgio Besserman. E o Bussunda, e o Sérgio Besserman é careca há muito tempo. E aí o Bussunda chegava e dizia assim: Sérgio, eu sei porque todo economista é careca. Ele disse: por quê? Ele disse: errei de novo, errei de novo. E, não obstante isso, os politólogos querem copiar os economistas. Então, eles inventaram os índices. Mas eu prefiro usar uma conta mais simples, que é assim. Vamos criar um G5, os 5 maiores partidos na Câmara dos Deputados. Em 1994, os 5 maiores partidos na Câmara dos Deputados controlavam 72% dos votos. Em 1998, esse G5 controlava 78% dos votos. A partir daí foi declinando. Nessa eleição agora, sabe quanto que o G5 controla? 41% dos votos. É isso que é um realinhamento partidário. Mais do que isso. Em 2014, um partido que fez parte do G5 de 94 a 2014 caiu fora, o Democratas. Não conseguiu fazer uma bancada, foi substituído pelo PSD. Nessa eleição, o PSDB caiu fora do G5 e foi substituído pelo PSL. Então, vocês vejam, são mudanças radicais. O Congresso hoje tem 9 bancadas com entre 28 e 50 e poucos deputados, o que significa que aquela possibilidade de fazer coalizões, na época do Fernando Henrique, o PSDB chegou a ter 102 deputados. Na época do Lula, o PT chegou a ter 107 deputados. Acabou isso, quer dizer, agora é assim, 56 do PT, 52 do PSL, o PSL vai inchar com adesões, vai chegar aí a uns 60, 70, vai ser a maior bancada da Câmara. Tem 50... E vai, o PT vai ficar com uma segunda maior bancada e tal. E aí o resto todo é partido de 30, 28, 29, 32, 34, 35 deputados. O que significa que qualquer coalizão terá que ter muito mais partidos, né? A gente vê isso também nas disputas estaduais. Tem muito mais partidos controlando governos estaduais dessa vez do que nas eleições anteriores, porque o realinhamento partidário acontece em todos os lugares, tá certo? Acontece em todos os lugares. Sérgio, esse alinhamento ele é fruto da estrutura mesmo do presidencialismo de coalizão ou de uma maleabilidade jurídica? Não, o realinhamento ele é fruto das escolhas do eleitor. É fruto da decepção do eleitor com os partidos e ele vai buscando outros partidos, né? O realinhamento partidário é uma coisa que acontece em vários lugares, que já aconteceu, tende a acontecer nas democracias, né? Por exemplo, no Reino Unido, houve já 3 realinhamentos partidários importantes. No último, os trabalhistas subiram ao poder e passaram a dividir o poder com os conservadores. Nesse momento, o Reino Unido está passando por um realinhamento partidário. A gente não sabe onde que vai dar, porque está subindo o UKIP, que é um partido de extrema-direita, está subindo, sobe e desce o PSL, que lá é diferente do daqui, é uma dissidência da social-democracia. Nos Estados Unidos, teve 6 realinhamentos partidários. O Partido Democrata americano, no segundo realinhamento partidário, ele era o partido dos escravistas. E os republicanos eram o partido dos abolicionistas. Aí você vai tendo as mudanças partidárias e
não mudou de nome nos Estados Unidos. Na Alemanha, o realinhamento partidário se deu com a divisão dos social-democratas. Criou-se o Partido Verde, e agora está tendo novamente um realinhamento partidário, que levou a Angela Merkel a anunciar essa semana que não vai mais concorrer à chancelaria, nem à política, vai sair da política, porque ela teve 2 vitórias, veja bem, ela não foi nem derrotada, mas ela teve duas vitórias muito medíocres em 2 estados alemães recentemente. Na Alemanha, as eleições estaduais não são como aqui, no mesmo momento. Em cada estado faz eleição numa época diferente. Então, você consegue ver como é que os partidos estão caminhando, como é que as tendências, né? O Alternative für Deutschland, que é o partido de extrema-direita, cresceu muito nessas 2 últimas eleições. O partido da Angela Merkel perdeu, o partido que sempre foi aliado a ela perdeu cadeiras, não a eleição, e os social-democratas também. Então, está visivelmente em marcha um realinhamento. AfD. Alternative für Deutschland. O partido de direita usa a palavra alternativa. Exatamente. Então, o realinhamento é isso, o eleitor cansa. O que está acontecendo? Esse não é o tema desse livro, é o tema do livro anterior, da Era do Imprevisto. Está havendo um desencanto com a maneira pela qual a democracia está se desempenhando no mundo inteiro. Isso tem a ver com transformações muito profundas, de estrutura mesmo. O Zé Murilo deu uma entrevista para a Heloísa, Zé Murilo de Carvalho, um grande historiador brasileiro, muito amigo meu, aqui de Minas. Ele, como eu, ambos mineiros, o Zé Murilo disse que é proibido falar resiliência... Gratidão. Resiliência, resgatar, né, com a acepção que se usa, né, e lançar um olhar. E não pode falar narrativa na acepção francesa também. Construir uma narrativa é pior. Eu estou dizendo isso porque uma das características desse modelo político brasileiro é a resiliência das instituições. E eu não vejo outra palavra. Porque se falar resistência parece com outra coisa, né? A resistência francesa, a resistência à ditadura, bom, mas é resiliência. As instituições sobreviveram a ataques muito duros. 2 impeachments, que são processos muito traumáticos e arbitrários, hiperinflação, crises financeiras globais, 4 fundamentais, 4 importantes, né? Recessões, e as instituições funcionaram bem. Mas você tem esse processo, e aí eu vou usar uma palavra que o Zé Murilo usou, então eu estou autorizado, usou hoje numa entrevista que ele deu para a Folha. São movimentos em algumas placas tectônicas da sociedade global. Nas profundezas da sociedade global, está havendo mudanças que estão produzindo tsunamis eleitorais, estão produzindo terremotos, avalanches na sociedade, estão mudando, estão fazendo brotar. Vocês sabem que, quando você tem uma mudança nas placas tectônicas muito forte, às vezes surgem ilhas, né? As placas empurram grandes blocos de terra para cima, surgem ilhas, essa ilustração montanhas. É muito interessante, Sérgio, porque a gente tem a ilusão de que uma eleição é definida, principalmente quando se fala dos tais votos válidos, por um percentual aqui e um percentual ali. Mas a análise ela é um pouquinho mais do monte das placas tectônicas, porque você tem que considerar o percentual altíssimo de gente que não vai. Que está acontecendo, aqui está subindo no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, o grau de abstenção é enorme, né? Exatamente por quê? Porque as pessoas olham e dizem assim, mas essa gente não me representa. Que diabo que eu vou fazer lá? Né? Eu vou votar por quê? Por que eu vou escolher em alguém que não me representa? E, cada vez mais, representa menos. Por quê? Porque as pessoas... estão surgindo novas forças sociais, estão surgindo novos grupos sociais,
E a malha de proteção, a malha de representação não alcança essas pessoas. As pessoas olham e dizem assim, bom, eu estou fora desse jogo. Então, eu não quero participar desse jogo, eu não quero ver isso. E aí, de repente, aparece alguém e diz assim, não, mas eu tenho uma solução para você. E aí mora o perigo, porque eu estou saindo completamente desse livro aqui, mas eu acho que é importante para entender o que acontece no Brasil. Essa mudança é tão radical que ela produz sentimentos muito instintivos. Grandes mudanças estruturais, como essas que estão se passando no mundo, estão acabando com modelos de negócio, estão destruindo empresas, estão destruindo emprego, estão mudando completamente a fisionomia do mundo, estão fazendo com que as pessoas saibam o que está acontecendo com as outras, e aí elas dizem assim, tá bom, eu não sou francês, mas o dia que eu ficar parecido com a França, vai acontecer comigo o que está acontecendo com os franceses. E você sabe isso em tempo real, porque você está nas redes sociais, as redes sociais são globalizadas. As interações são muito... Eu tenho na minha família uma porção de adolescentes e já adultos que falam muito bem inglês, e, inclusive, alguns estão trabalhando em inglês, sem nunca ter tido educação formal de inglês, porque eles jogavam game com gente do mundo inteiro, interagindo em inglês o tempo todo. Essa interação fazia com que eles apurassem o ouvido para aprender inglês australiano, neozelandês, indiano, americano, inglês, irlandês, melhor do que qualquer escola que só te ensina um sotaque, e prepararam esses meninos para interagir com o mundo. Eles são cidadãos globais, eles olham para essa discussão paroquial que a gente tem na política brasileira, na francesa, etc. O cara está lá preocupado com a padaria da esquina e o menino está preocupado com o que vai acontecer com a humanidade. Ele diz assim, cara, essa discussão não tem nada a ver comigo. Né? Então, mas, por outro lado, tem aqueles que estão sendo desempregados, tem aqueles que estão se preparando para entrar no mercado de trabalho e dizem assim, cara, não tem lugar para mim, porque olha lá a quantidade de gente que acabou de sair da faculdade e que está lá desempregada. Eu vou me juntar a esse grupo aí. E, por outro lado, o outro olha e diz assim, caramba, a crise da Previdência existe no mundo inteiro, por conta dessas mudanças. Nós estamos ficando mais velhos, mais longevos, mais velhos não, até porque a ideia de velhice caducou. É um absurdo aquela fila lá nos aeroportos, assim, quem tiver mais de 60 anos, imagina, mais de 60 anos tem gente correndo maratona, não precisa de privilégio. Mas essas mudanças detonaram a Previdência no mundo inteiro. O sujeito olha e diz assim, cara, eu não vou me aposentar nunca. Tem um sociólogo que diz, olha, essa sociedade que se formou aí é uma sociedade por conta própria, se vira. Sua vida é seu risco, porque não tem ninguém para cuidar de você mais. Acabaram todas aquelas estruturas de apoio, de proteção social que existiam. E acabaram porque elas não são mais viáveis, não tem mais como fazer. O que isso provoca? Uma insegurança absurda, um medo absurdo, uma incerteza total. E aí, se alguém me joga uma âncora e eu estou movido pelas emoções mais instintivas, que são a de sobrevivência, se alguém me joga uma âncora, eu aceito a âncora. Independentemente de querer saber se as pessoas estão falando verdade ou mentira. É o que está acontecendo na Europa, por exemplo, com os imigrantes. A extrema-direita está crescendo com o ódio ao imigrante, e ele diz assim, eles estão tirando o emprego de vocês. As estatísticas mostram que não tem um emprego que imigrante tire de europeu branco. Por quê? Porque o europeu branco nunca fez trabalho que imigrante faz. Ele não põe a mão na massa há 2 séculos. Pô. Né? Quer dizer, quem eram as porteiras e os porteiros, os concierges de Paris no século XX, lá perto da guerra? Os portugueses. Você chegava lá em Portugal e disse assim, cadê fulano? Foi para a Europa. Quer dizer, os portugueses não eram europeus. Então, esse processo, isso está acontecendo aqui também, tá certo? Quer dizer, a quantidade de mudança que aconteceu na nossa vida, eu proponho a vocês fazerem um exercício, não agora, mas façam um exercício íntimo em algum momento. Vão para a internet, peguem um jornal e leiam
o que se passou, o que se passava, como é que era o Brasil há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás. Vocês não vão reconhecer o país de vocês. Mas pega assim, a vida cotidiana, pega aquela parte de comportamento de sociedade, que fala dos programas de televisão, fala dos problemas da telefonia, sabe, como é que as pessoas se comunicavam e tal. É um outro mundo completamente diferente. Mas a gente vai se acostumando e a gente não vai se percebendo, né? Quer dizer, eu que sou um pouquinho mais velho que vocês, eu já me esqueci há muito tempo. Outro dia eu estava fazendo esse exercício de novo. Assim, como é que era mesmo o primeiro celular que eu tive? Eu já tinha esquecido. O primeiro celular que eu tive era um tijolo maior do que o meu telefone sem fio hoje, que fica em cima da minha mesa. O telefone normal, né? Depois veio uma concha que você tinha que abrir assim, era um negócio todo... Era impossível colocar aquilo no bolso direito e tal, né? E aí eu disse assim, quando é que eu tive o meu primeiro smartphone? Quando é que eu aprendi a digitar com os polegares? Eu sou incapaz de dizer. Né? E isso aí, essa nossa não percepção da mudança, é a mesma coisa aí quando a gente de repente se depara com as consequências da mudança, a gente se assusta pensando que é uma coisa que está acontecendo agora, acabou de acontecer. Não acabou de acontecer, está acontecendo, a nossa vida está sendo desestruturada há muito tempo, e agora que a gente está se dando conta de que a nossa vida está sendo desestruturada. Essas transições elas aparecem sempre como crise. Primeiro, porque não tem como você as coisas ruírem, né? O desmoronamento de uma sociedade não acontece em simultâneo com a construção de uma nova sociedade. A nova sociedade está por aí, tem coisas que vão vingar, tem coisas que não vão vingar, tem experimentos aí que estão sendo feitos de modelos de negócio que vão dar certo, outros que não vão, né? Todo mundo sabe que tudo isso que a gente faz na internet hoje, esse nosso mundo digital, é primaríssimo, vai mudar radicalmente em alguns anos, poucos anos. Então, essa desestruturação ela é rápida demais, ela não dá tempo de você construir ao mesmo tempo. Então, isso gera muita incerteza mesmo. Foi o que aconteceu nessa eleição, e foi o que aconteceu com o presidencialismo de coalizão, tal como nós o experimentamos nesses últimos 24 anos. Ele foi cada vez menos capaz de dar soluções estruturais adequadas para os problemas emergentes, continuou interpretando os problemas com os modelos do passado, continuou achando que o desemprego que estava acontecendo era resultante dos mesmos processos que geraram desemprego no passado, e aí eles agora têm uma triste história para contar, que é o seguinte: na hora que recuperar a economia, esses 13 milhões que foram desempregados não terão lugar para eles na nova economia. Por quê? Porque a nova economia será feita com nova tecnologia. Você não sai de uma recessão profunda como essa que nós tivemos com as máquinas velhas. Na hora que você começar a investir, a primeira coisa que você vai fazer é trocar as máquinas para poder ficar sintonizado com a qualidade de produtos que competem com você no mercado internacional. E aí está tudo robotizado. Está tudo robotizado. Né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma reciclagem da sociedade brasileira numa rapidez enorme, e o que nós acabamos de fazer foi uma eleição em que qualquer alternativa que nós tivéssemos eleito daria 2 passos para trás antes de entender a quantidade de passos que a gente precisa de dar para frente. Então, nós queimamos mais uma oportunidade de pensar a nossa posição nesse século XXI, que está ainda em processo de formação. Então, eu acho que a gente, para entender, conversava isso com a Heloísa hoje, para a gente entender o futuro, a melhor coisa que tem é a gente dar uma olhada para trás e ver quanto que o para trás mudou e como que mudou, para a gente poder entender quais as possibilidades do futuro. Né? Esse livro foi escrito com esse objetivo. Eu disse assim, olha como é que foi a nossa vida política nos últimos 30 anos, na verdade, para valer mesmo nos últimos 29 anos, né, quer dizer, a partir da eleição do Collor, que foi a primeira eleição já nas regras
da Constituição de 88, e vamos ver o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente tem para frente, e entender melhor que a gente fez muita confusão sobre várias coisas. Uma delas é o que é coalizão, né? Eu tive uma discussão com o Fernando Henrique no programa do Bial, porque ele adotou uma coisa que a Marina Silva tinha inventado, que era assim: nós saímos do presidencialismo de coalizão para o presidencialismo de cooptação. E agora o Afonso fez um erro semelhante, disse assim, o presidencialismo de colisão. Olha, o presidencialismo continua sendo de coalizão, porque o regime continua sendo presidencialista. O presidente eleito fez 10% dos votos na Câmara com o partido dele e 5% dos votos no Senado com o partido dele. Portanto, ele não tem votos necessários para aprovar orçamento, qualquer coisa. O que falar as reformas que ele quer fazer, as mudanças que ele quer fazer. Pois é, mas aí qual a conjectura que você faz para que haja governabilidade nesse contexto de 23 partidos? Quantos? 30. 30 partidos. Não, mas veja, o problema o número de partidos não importa pouco, porque o que importa mais... Na verdade, aí você tem duas coisas nessa coisa da fragmentação, que, evidentemente, é uma transição, e como transição é uma crise, nós estamos numa crise do sistema partidário, uma crise do sistema político, mas tem algumas vantagens aí. A primeira delas é a seguinte: num sistema tão fragmentado, com bancadas médias, né, bancadas de tamanho mais ou menos do mesmo tamanho, a capacidade de um presidente fazer coisas muito extremadas é muito pequena. Ele vai ter que negociar com muita gente, né, e vai ter que cair na real, porque não é possível não negociar, não conversar. Negociar e conversar não é feio, tá certo? Quer dizer, o cara lá na padaria faz isso todo dia, né? Quem tem negócio faz isso todo dia. A gente negocia salário, a gente negocia contrato de trabalho. Negociar e conversar é uma coisa legítima. O que é errado é fazer trocas ilícitas nesse processo, ao invés de fazer trocas lícitas. O que são trocas lícitas? Deixa eu dar um exemplo para você e para vocês a respeito desse processo de negociação, usando o Bolsonaro como exemplo. O Bolsonaro tem duas bancadas importantes que apoiam ele: a bancada da bala e a bancada da Bíblia. Os evangélicos e o pessoal que quer, ligados à polícia e tal, que quer mais força, mais arma na mão e tal. Eu não consigo acreditar que toda a bancada eleita pelos evangélicos seja de falsos cristãos. Eu tenho certeza que há verdadeiros cristãos ali naquela bancada. Esses sabem que é anticristão fazer algumas coisas que a bancada da bala quer fazer. Então, na hora de conseguir fazer os votos entre os apoiadores do Bolsonaro, vai ter que ter uma negociação, porque tem entendeu? Tem limite para uns e tem limite para outros. Então, você vai juntando todo mundo que vai compor a coalizão do Bolsonaro, ainda que ele não queira dizer que vai fazer coalizão, não chame de coalizão, ele terá uma coalizão. A coalizão é inevitável. Ele não precisa de dar nada em troca. Ele pode fazer uma coalizão por persuasão. É assim que se faz na Europa. E ele não precisa de dar ministério. Ele está dizendo que não vai dar. E não é necessário dar. Eu tenho alguns colegas que escreveram sobre o presidencialismo de coalizão, dizendo que é necessário para a governabilidade distribuir os ministérios proporcionalmente aos votos no Congresso. Eu nunca achei que isso fosse uma regra inflexível do modelo. Eu concordo que é uma regra da maneira pela qual o modelo foi praticado nesses 24 anos. Você pode mudar isso. E ir pela persuasão. Né? Quer dizer, o Bolsonaro fez uma campanha ideológica. Ele acha que só tem ideologia à esquerda, mas não, ele tem um sistema de convicções, de valores fechado, consistente, sistemático. Isso é uma ideologia. Né? Ideologia não é feio também. Ter ideologia, todo mundo tem. Né? Quer dizer, todo mundo tem um conjunto de princípios, de valores, de premissas que constrói, que organizam as suas escolhas, a sua prática política, a sua prática profissional. Né? Só que na profissão a gente não chama de ideologia, a gente chama de paradigma, ou de modelo, ou de
né, modelo profissional, mas todo mundo tem, faz parte da vida isso. Então, ele tem lá, ele pode construir uma coalizão na base da ideologia, quer dizer, na base de assim, eu quero do meu lado aqui as pessoas que querem levar o Brasil para a direita. E essa é outra questão que me abriu os olhos, assim que eu terminei de escrever o livro, e comecei a ver a disputa eleitoral, como é que ela estava se conformando, eu disse, gente, se você pega as eleições todas, de 89 para cá, Collor, 2 do Fernando Henrique, 2 do Lula, tem que contar, porque são poucas, mas eu não me lembro quantas são, 2 da Dilma, do Bolsonaro, 8 eleições, né? Se você pegar essas 8 eleições da Terceira República, em nenhuma delas... Serginho, o pessoal do Facebook está pedindo para você falar mais próximo do telefone. Do telefone. Do telefone, tá bom. Celular. Nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas eleições, houve, de fato, a convicção por parte, na discussão da imprensa, de todo mundo, a possibilidade da vitória de um candidato de ultradireita, de um candidato que tivesse ideias reacionárias em relação a uma série de coisas. O Collor era chamado de direita, mas, na verdade, ele era orientado por uma pessoa que foi minha amiga, de quem eu divergia muito, que era uma pessoa brilhante, que era o Zé Guilherme Melchior, um diplomata que morreu jovem, escreveu uma obra lindíssima, da qual eu discordo, várias coisas dele, mas era uma pessoa refinada e que tinha feito para o Collor um modelo, até para ele criar um partido, e, de novo, não tem nada a ver, mas era sobre o social-liberalismo. Era para fazer um partido que chamava PSL, o Partido Social Liberal. O Collor chegou a escrever alguns artigos sobre isso no Jornal do Brasil e foi crucificado pela oposição porque descobriram um documento escrito pelo Zé Guilherme para a fundação do partido, e aí disseram que o Collor tinha plagiado o Zé Guilherme. E aí ficaram discutindo plágio e acabou que nem toparam publicar todos os artigos que ele tinha se proposto a escrever. Mas não era plágio. O Zé Guilherme escreveu para o Collor. Eu sabia disso. O Zé Guilherme escreveu o discurso de posse do Collor. Eram anti-esquerda, isso com certeza, a obra do Zé Guilherme era uma crítica, ele foi um crítico importante da escola de Frankfurt, né, alemã, da esquerda, do Adorno, do Horkheimer, do Habermas, mas era um liberal social. Acreditava na ideia de que era preciso de fazer políticas sociais e numa economia de mercado. Bom, então, se você olhar assim, não tinha. Isso foi um erro fatal dos políticos, dos grupos políticos brasileiros. Porque a democracia, ela permite a vitória da extrema-direita, da mesma maneira que ela permite a vitória da extrema-esquerda. A democracia, a principal característica dela, a mais importante característica da democracia, é a incerteza eleitoral. Quando você tem certeza do resultado eleitoral, você está começando a deixar de ser democrático. Você está passando a ser um sistema autocrático, que renova o mandato do mesmo grupo o tempo todo, e às vezes da mesma pessoa. Isso não é democrático. Democrático é quando você não sabe, como este ano. A gente não sabia quem ia ser o presidente. Tinha algumas suspeitas fortes, mas não sabia, né? E essa incerteza ela é essencial. A gente não sabia como é que ia ser a composição da Câmara dos Deputados e do Senado. E isso é fundamental, porque se eu soubesse quem ia fazer a maioria, né, eu também já escolhi um presidente que fosse daquela maioria para poder facilitar a vida. Então, a democracia ela se nutre da incerteza, ela se nutre da... E se ela é incerta, significa que qualquer um pode ganhar. Qualquer proposta pode ganhar, né? E ganha com os mesmos votos que outras propostas ganharam. E essa é uma das coisas que a gente precisa reconhecer. Quem é bolsonarista e quem não é bolsonarista tem que reconhecer o seguinte:
A maioria que elegeu o Bolsonaro é a mesma maioria que elegeu o Lula e a mesma maioria que elegeu o Fernando Henrique. E é a mesma maioria que elegeu a Dilma. Por quê? Porque nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma, nem o Bolsonaro, sozinhos, com seus partidos mais próximos, conseguiriam fazer mais da metade dos votos no segundo turno. Então, para o candidato ganhar, é preciso que tenha um grupo que oscila entre os candidatos. E é esse grupo que oscila entre os candidatos que gera a incerteza. É ele que tem que ser persuadido. E todo mundo faz campanha para os que já estão persuadidos. E daí que vem as surpresas inevitáveis. Tá certo? Quer dizer, o PSDB ficou falando para o PSDB, o PT ficou... Aliás, eu não sei nem se o PSDB falou para alguém, porque o Alckmin, na verdade, é uma espécie assim de PowerPoint ambulante. Imita o Alckmin. Imita o Alckmin. O Alckmin ele não faz uma frase, vocês já repararam? Ele fala assim, isso. Candidato, como é que o senhor vai recuperar a economia? Ele disse assim, reforma tributária, reforma da Previdência, e vai, o dedo dele são os pontos no PowerPoint. Ele não articula, e não explica a coisa, entendeu? O PowerPoint é para você explicar, você tem que, né, você põe lá, é um lembrete, é uma coisa mnemônica. Exatamente. Então, mas cada um falou para si. E o eleitor estava ali esperando alguma coisa que jogasse para ele uma tábua de salvação. Uma crise gravíssima a que nós vivemos. Uma recessão brutal, né? Uma crise social, urbana, de violência, que produz medo, produz os instintos mais primitivos, e sem carga pejorativa, primitivo sem força pejorativa. Os mais primários, os mais básicos, né, que são os instintivos, eles nascem do nosso instinto como seres humanos. Mas o Roberto já falou isso mesmo. Pois é. E isso aí está acontecendo no mundo todo também. Né? Então, eu acho que a gente... o papel dos intelectuais públicos, eu não gosto de me chamar de politólogo, porque há muito tempo não faço isso sistematicamente. Eu sou um escritor, e, portanto, um intelectual público. Eu estou na conversação, eu escrevo romance, eu escrevo ensaio, e o Presidencialismo de Coalizão é um ensaio para tentar explicar esse modelo que entrou em ruptura este ano nessas eleições, e para a gente construir um novo modelo que será presidencialista e de coalizão. Se não for presidencialista, será parlamentarista de coalizão. Não há possibilidade do Brasil virar um sistema bipartidário. Nós não cabemos em duas escolhas só. Você concorda comigo? A heterogeneidade brasileira não cabe em dois polos. Nós somos mais diversos do que isso. Então, sempre haverá mais de dois partidos no Brasil. Os militares tentaram fazer dois partidos e acabaram aceitando que no Brasil tudo termina em carnaval. Né? Quer dizer, então, eles começaram com a Arena e MDB, que eram os partidos que eram obrigados a existir. Eles deram até o nome. Não é brincadeira, os militares deram o nome dos partidos. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, vai ser de oposição, e a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, vai ser governista. Eles fizeram isso. Bom, e aí começou, mas no estado tal só tem Arena, mas são 4. Eles brigam feito gente grande. Aí está, então pode fazer sublegenda. Então tem Arena 1, Arena 2, Arena 3, Arena 4. Bom, já estamos, tá certo? Quer dizer, e aí tinha o MDB. Pô, mas o cara não se entende, entendeu? Tem lá o chaguismo e o MDB autêntico. Como é que faz? MDB 1, MDB 2. E aí, por aí vai. Então, não cabe o bipartidarismo no Brasil. Então isso aqui, o presidencialismo de coalizão, ele não é um capricho, ele não é uma escolha arbitrária, ele é a decorrência da maneira pela qual a sociedade pode ser politicamente organizada, de forma multipartidária, uma federação. Né? Imagina se a gente pode transformar o Brasil num país unitário, né? Juntar todos os estados numa unidade só e dizer assim, agora o presidente manda em todos. É ingovernável, não tem como. Nós temos que ser uma federação e temos que ser multipartidários. Ora, se nós seremos uma federação heterogênea como nós somos, tem os gaúchos que são bipartidários. Lá, eles continuam sendo maragatos e
Chimangos e Maragatos. Eles continuam sendo. Vai mudando o partido, mas é Chimango e Maragato. Um bota o lenço vermelho no pescoço e o outro lenço branco e acabou. Eles saem se batendo lá e disputam as eleições. Nunca elegeram um governador, nunca reelegeram um governador na história. A gente tem estados que reelege o governador a vida inteira, depois o filho do governador, depois o neto do governador, e nunca sai da mesma família. Tá certo? Quer dizer, ou seja, vai ser sempre variada a política brasileira. O neto aqui não deu muito certo depois de um tempo, não. Pois é, vai ser muito variada a política brasileira o tempo todo, né? Então, para poder ser governado, o Brasil precisa, não necessariamente ser presidencialista, embora eu considere que você fazer parlamentarismo no Brasil uma coisa muito complicada, talvez um semi-presidencialismo, à la francesa. Mas você imagina um primeiro-ministro que depende da maioria do Congresso, que é eleita nos estados, e os estados serão governadores presidencialistas, né? Serão chefes de executivo e de Estado. Complicado, né? Descontenta Minas, São Paulo e Rio, cai. Né? Então, vai ter um primeiro-ministro a cada semana. Pensa outra solução. Faz parlamentarismo em todos os estados. Vocês já imaginaram, em algumas assembleias legislativas, o pobre coitado do primeiro-ministro? Não tem jeito. O Brasil tem que ser presidencialista mesmo e tem que ser multipartidário. Portanto, presidencialismo de coalizão. O que nós temos que aprender daqui para frente é como é que a gente monta uma dinâmica política que permita uma discussão de formação de coalizões que seja efetivamente programática, como são as europeias, que a gente discuta o que fazer com o país. E aí, também paremos com esse negócio de achar que tudo tem que estar na Constituição. Né? Quer dizer, a disputa político-eleitoral ela tem que ser uma disputa para valer, inclusive para o eleitor saber quanto que ele perde quando ele faz uma escolha errada, né? Ou contra os seus próprios interesses. Que é o seguinte, se está tudo carimbado no orçamento, a diferença entre um presidente e outro é de 1%, no fundo. Se você não pode mexer no orçamento, ainda tem um déficit, tem que controlar o déficit. Quanto de liberdade orçamentária que um presidente ou um governador tem para efetivamente fazer diferença do ponto de vista de prioridade? Muito pouca. Quando, na verdade, você devia ter uma discussão eleitoral, é o seguinte, eu vou fazer um orçamento só a favor dos ricos. E o outro diz assim, não, eu vou fazer um orçamento fundamentalmente para os pobres e para a classe média. E isso vai para o legislativo ser discutido. E o orçamento é livre e é compulsório. Depois que fizer, tem que fazer, tem que executar. No Brasil, como é que é? O orçamento não é obrigatório, o presidente não pode gastar o que não está no orçamento, mas ele pode não gastar qualquer coisa que esteja no orçamento. Então, o que ele faz? Ele gasta de forma arbitrária, na boca do caixa. Ele não faz programas sistemáticos. Ele tem uma parte lá que ele tem que transferir automaticamente, o resto ele faz no boca do caixa. Toda a receita é controlada pela União. Portanto, todos os governadores, todos os prefeitos são dependentes do presidente da República por recursos. Logo, são todos pedintes. Se eles são pedintes, qual vai ser a função principal do deputado e do senador? Pedir. Pedir o quê? Dinheiro. Se a sua relação com o presidente da República é exclusivamente de pedir dinheiro, como é que você forma uma coalizão? Querendo fatias, nacos do orçamento público. E, a partir de um determinado momento, isso vira um sistema de corrupção. Não tem jeito. Tá certo? Quer dizer, então, é preciso mudar o jogo. É preciso de levar a sério o fato de que o orçamento é uma escolha da sociedade. Portanto, ela vota no orçamento. E como é que ela vota no orçamento? Ela vota na proposta de prioridades de gasto, de prioridades de programas públicos, de cada candidato a presidente da República, de cada candidato a governador, de cada candidato a prefeito. E aí, ele é obrigado a cumprir o que ele prometeu, porque o orçamento é impositivo. Passou o orçamento no Congresso, é claro que ele vai depois, quando chega na Assembleia, no Congresso, ele discute o orçamento, como todo mundo. Você discute o orçamento com o Parlamento. Nos Estados Unidos discute, né, e lá é o seguinte, se você não aprova o orçamento, fecha o governo. Fecha o governo. Washington fecha as portas das repartições públicas porque não pode gastar um tostão, não tem dinheiro para gastar, não pode pagar luz, não pode pagar água, não pode limpar banheiro, não pode pagar salário,
vai todo mundo embora para casa esperar o Congresso aprovar o orçamento. Isso é um orçamento sério. E aí, na hora de votar, você sabe que você está votando no dinheiro da educação, você está votando no dinheiro da saúde, você está votando no dinheiro da segurança pública, você sabe o que você está votando e para quem que você está votando. Quanto que vai dar de subsídio para os capitalistas, quanto que vai dar de programa social para os pobres, tá certo? Isso é a disputa político-democrática. Aqui no Brasil, isso tudo acaba sendo feito na base do troca-troca. A prova é essa coisa aqui, que eu te dou um dinheiro ali para... E aí, o que acontece? Acontece assim, ó, se vocês pegarem os deputados da coalizão dos governos, dos presidentes, e olharem os seus redutos eleitorais, vocês vão ver que, naquele governo daquele presidente, enquanto aqueles deputados estão com poder junto ao presidente, o IDH, os índices dos municípios redutos desses deputados, melhoram. Quando o deputado cai em desgraça, então você fica numa coisa que a gente chama de ciclo de bom colapso, né? O deputado está forte com o presidente, bomba os municípios que elegeram ele. Caiu em desgraça com o presidente, recessão nos municípios que elegeram o deputado. Entendeu? Não é assim. Não pode ser assim. Né? Quer dizer, a distribuição tem que ser uma distribuição equânime, ela tem que ser discutida com seriedade. Então, o modelo foi dando água por causa disso, por causa dos erros. Mas, ao mesmo tempo, ele evitou uma série de males e produziu uma série de benefícios. O Brasil que votou a Constituição de 1988 é um Brasil muito diferente e muito melhor hoje, em 2018, do que aquele Brasil lá, mesmo com a pior crise de recessão que a gente está vivendo nesse momento. É outro Brasil, é muito melhor, tem muito mais gente com educação, tem muito mais gente que conseguiu ascender para a classe média, tem uma classe média muito maior, que é quem define o resultado das eleições. Sobretudo esse ano em particular, pela primeira vez se elegeu um presidente que não teve maioria dos votos entre os mais pobres, porque os mais pobres já não são mais a maioria. Os mais pobres agora, a maioria agora está na classe média baixa, está no limiar, na fronteira entre os mais pobres e a classe média. Então, essas transformações sociológicas, essas mudanças todas foram permitidas pelo presidencialismo de coalizão, que todo mundo trata como o Judas, entendeu? Quer dizer, a porcaria, né? Só vê o lado ruim, toma lá da cá. Isso é o modo de operar, é o modo de operar. Mas a gente robusteceu a nossa democracia, a gente conseguiu instrumentos de fiscalização e controle que produziram a revelação de um sistema de corrupção gigantesco na máquina estatal, partidária e empresarial, um sistema de corrupção político-empresarial. Não é corrupção só política, é político-empresarial. Pela primeira vez, grandes empresários que mandaram nesse país, desde o governo Juscelino Kubitschek, foram para a cadeia. Ou seja, uma democracia que funcionou em vários aspectos e deixou de funcionar em vários outros. E agora ela está passando por um teste, como dizem em inglês, um teste ácido, um teste fundamental. Nós queremos saber o seguinte, se essa democracia vai conseguir resistir a um governo de direita, que pela primeira vez vai estar instalado em Brasília, e de ultradireita, em alguns casos com valores muito diferentes da média dos valores brasileiros, e se ela vai sair melhor desse processo, se ela vai sair tendo aprendido o que a gente não pode deixar acontecer. Certo. Sim. Dentro do presidencialismo de coalizão, agora centrado apenas no executivo, no legislativo, que é a nossa conversa, como é que ele se desdobra para, por exemplo, compor o executivo do governo Bolsonaro? Bom, veja bem, no caso do Bolsonaro, ele já disse, eu não tenho razão para duvidar da palavra dele. Ele, só depois, quando ele começar a fazer o que diferente do que disse, é que eu posso dizer. Mas o que ele disse é o seguinte, ele não vai lotear os ministérios.
né? Então, se ele não vai lotear os ministérios, ele falou uma outra frase que eu acho que é importante. Ele disse o seguinte, logo que ele foi eleito, na primeira ou segunda fala dele, depois de ser eleito, ele disse o seguinte, todas as bancadas terão os compromissos que eu assumi atendidos. Como é que eu interpretei isso? Vocês lembram a minha longa peroração a respeito de que a obra da gente não pertence a gente. Cada um interpreta do seu jeito, né? Como é que eu interpretei essa frase do Bolsonaro? A primeira, que ele não vai lotear, que ele vai nomear ministros por qualificação técnica e sem vinculação partidária necessariamente. Acredito que ele fará isso. Portanto, ele fará uma limitação importante na negociação da coalizão. A coalizão não será refletida na composição do ministério. Agora, o que significa os compromissos com a bancada serão atendidos? Eu estou entendendo que ele disse o seguinte, olha, eu vou cumprir os meus compromissos com os ruralistas, com a bancada da bala, com a bancada evangélica, eu vou cumprir os compromissos que eu assumi com cada um dessas bancadas. Portanto, ele vai querer apoio dessas bancadas em troca da realização daquelas promessas de políticas públicas que ele prometeu. Então, mexer no estatuto do armamento, mexer no estatuto da criança e do adolescente, mexer na questão da regulação ambiental, na preservação das terras indígenas. Quer dizer, são compromissos dele. Acabar com a recessão, fazer uma política pró-mercado. Tem várias bancadas, né? Só que é o seguinte, essas bancadas elas são temáticas. Quer dizer, a bancada pró-mercado, de liberais e neoliberais, não necessariamente concorda com a redução da maioridade penal, não necessariamente concorda com qualquer legislação restritiva ao exercício de preferência sexual, né, a discriminação de gênero, então, a redução dos direitos trabalhistas. Então, tem uma faixa de desentendimento entre todas essas bancadas que ele terá que compor através de negociação. Então, ele vai aprovar aquelas médias que ele consiga obter na opinião de todas as suas bancadas para atender a cada uma delas. Pois é, mas você acha que vai acontecer o que eu falei, Luiz? É isso, né? Vai acontecer o impossível, entre aspas, porque a presidencialismo de coalizão, por exemplo, é a divisão de cargos, pelo que eu entendo. Não. Em certa medida, por exemplo, e as diretorias das caixas? Não precisa. Diretoria de Vem cá, olha aqui, como é que você forma uma coalizão na Europa? Deixa eu pegar 2 exemplos. Um exemplo da Theresa May no Reino Unido, essa última coalizão que ela fez com os irlandeses, e a coalizão da Angela Merkel, a primeira coalizão que ela teve que incorporar os social-democratas. Começar por essa coalizão que é a mais antiga. Os social-democratas discordavam de 2 posições de campanha da Angela Merkel. A primeira delas era com relação à Europa. A Angela Merkel tinha uma visão mais estrita do grau de comprometimento da Alemanha com a União Europeia, e os social-democratas queriam uma europeização mais avançada. E a outra coisa, eles discordavam da reforma da Previdência que a Angela Merkel tinha se proposto a fazer. Então, na hora de negociar a coalizão, a Angela Merkel só tinha os social-democratas para negociar, para ter apoio. Nenhum outro grupo de partidos dava a ela a maioria no parlamento. Então, ou era isso, ou fazia essa coalizão, ou convocava novas eleições. Então, ela disse, tá bom, então vamos sentar para negociar uma reforma da Previdência que atenda a vocês e a nós, e vamos discutir uma nova política para a Europa. Discutiram durante 45 dias. 45 dias de dura negociação, conseguiram fazer um programa para a Europa e um programa para a reforma da Previdência, e aí a Angela Merkel disse o seguinte, então, o Ministério das Relações Exteriores fica com vocês, porque vai implementar a política de Relações Exteriores que nós negociamos. E o Ministério de Políticas Sociais também, porque vocês é que vão tocar a reforma da Previdência que a gente negociou. Então, não é que você trocou uma coisa, entendeu? Quer dizer, é o seguinte, eles foram lá para fiscalizar.
Os social-democratas ganharam as relações exteriores e a política social para ter a garantia de que o programa que eles negociaram seria feito do jeito que eles negociaram. E o que tem a ver esse exemplo que você está dando com o Magno Malta? Calma, espera aí. O Magno Malta não foi eleito. Magno Malta não foi eleito. Mas ele foi lá, orou. Tá. Não, pois é, mas não foi eleito. Na Inglaterra, no Reino Unido, a Theresa May precisava... O único grupo que dava voto para ela suficiente para ela não fazer uma guinada muito forte para a direita eram os irlandeses. Os irlandeses tinham um problema grave, que é o seguinte: se faz a Brexit, a Irlanda fica com a sua territorialidade ameaçada e o seu comércio com a Europa ameaçado. Então, e a Irlanda não é um problema, vocês sabem, não é um problema pequeno. Né? Foram décadas de guerra sangrenta entre irmãos. Então, como é que você resolve esse problema? Bom, ninguém sabe. Então, está lá a presidente do partido do irlandês como vice-chanceler da Theresa May para garantir que as negociações com a Europa não firam o compromisso de preservar a territorialidade e a integração comercial da Irlanda com a Europa. A única solução que eles conseguiram pensar mela 70% da Brexit, que é o seguinte: o Reino Unido sai do acordo de passaporte, do acordo de cidadania, né? Tem um nome lá, aliás, em alemão, das fronteiras abertas, etc., mas não sai da aliança aduaneira. E tudo que eles queriam era sair da aliança aduaneira e eles querem fechar para os imigrantes e fechar para importação e exportação livre. Né? Então, já não pode fazer. Então, não tem nada a ver com o Magno Malta. O que tem a ver é o seguinte, a resposta à sua pergunta. Coalizão é isso. Quer dizer, tem várias formas de fazer coalizão. Coalizão não é distribuir ministério à torta e à direita, a rodo, não é. Isso foi uma prática que nós adotamos, essa prática se esgotou. Por que ela se esgotou? Porque ela ficou associada à corrupção, ao fisiologismo, ao toma lá da cá e à perda de qualidade das políticas públicas. Então, a sociedade rejeitou esse modelo de formação de coalizões. Então, nós vamos ter que encontrar um novo modelo de formação de coalizões. O Bolsonaro vai ter que encontrar o dele. E depois os próximos presidentes terão que ou seguir o modelo dele ou inventar um novo. Tem muitas formas de formar a coalizão. E depois você pode simplificar a formação de coalizão. Como é que você simplifica? A coalizão no Brasil ela é complicada porque não é uma coalizão mínima. Você não tem que garantir 51% dos votos. Você tem que garantir 60% dos votos e ainda dá uma margem para a infidelidade partidária. Então, se vocês repararem, todos os presidentes fazem coalizões que somam 70%, 68% dos votos, que é o que a gente chama de coalizões excedentes. São coalizões grandes demais, não funcionam direito. Na matemática das coalizões, quanto maior a coalizão, menos eficiente ela será. Lá em Coveiro chama traição. Lá em Coveiro chama traição. E eu não vou nem dizer como é que se resolve, porque os tempos não estão bons para isso. Então, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa desconstitucionalizar tudo que diz respeito à política pública, para que a coalizão necessária seja a de 51%, de 50 mais 1%. Assim, a coalizão mínima. Com isso, você facilita o processo de formação de coalizão e você forma coalizões mais íntegras do ponto de vista ideológico, programático e tal. Por outro lado, quer dizer, nós precisamos de fazer com que esses compromissos, e isso cabe também aos eleitores, tem mecanismo para isso, que esses compromissos sejam levados mais a sério pelos congressistas. Né? Porque você não precisa de ter uma margem de deslealdade partidária, porque, na verdade, quando você fecha um acordo, você devia ter o voto de todos os membros do partido. Não existe esse negócio de margem. Margem é carnavalizar o processo, né? Quer dizer, é o jeitinho. Nós temos que acabar com o jeitinho na política. Bem, Serginho, a gente já tem que encerrar. Gente, vamos fazer uma ou duas perguntas, que já está quase 9 horas. Hein? Você quer fazer uma pergunta? Então, vou até te dar meu microfone.
Heloísa Stálio. Sérgio, eu quase que nada não sei, mas eu desconfio de muita coisa. Tá? Eu também. Tudo bem, a democracia é incerteza, aprendi com você. Mas você está raciocinando dentro de um universo em que, pensando no Bolsonaro, todo mundo está operando dentro da democracia. O risco, e aí eu posso estar falando uma bobagem, é do personagem ser eleito e operar contra a democracia. Né? E aí não tem qualidade. Como é que fica? Quer dizer, claro. Esse é o risco claro. que nós temos, que talvez as pessoas tenham pensado. Nós estamos vivendo um momento complicado nesse aspecto, porque não é a direita, porque uma coisa é você eleger uma direita na Europa que seja democrática. Né? Nós não. Teve gente aí. Calma. Que elegeu. Calma. E dentro das regras democráticas, há um sujeito, um candidato, que pode operar contra as regras democráticas, dentro delas, sendo que as instituições democráticas não se defendem sozinhas. O segundo lado dessa questão é que esse candidato pode, ao invés da persuasão, esse presidente pode, nessa chave, ao invés da persuasão, ele fazer um apelo àquilo que eu vou chamar do núcleo, não é do núcleo, dos grupos da sociedade que o sustentam, né? E criar situações em que você, de um lado, você tem medo, e, de outro lado, você tem medo também. Então, por exemplo, aconteceu aqui em Belo Horizonte, pelo que eu vi, hoje, o Bolsonaro foi eleito. Ele liberou um vídeo com o nome de 9 professores da Fundação João Pinheiro, dizendo que eles são comunistas. A Fundação suspendeu as aulas para proteger os professores. Ou seja, não teve negociação, teve uma forma de apelo direto a um grupo, a forças de violência não democráticas, e, na outra ponta, uma fundação, um medo. Né? A Gestapo tinha 20 mil caras, não precisava claro. Controlar todo mundo, bastava o medo. Então, eu fico pensando se era possível discutir são duas questões. Ou se eu estou falando não, bobagem. não está falando bobagem nenhuma. São duas questões diferentes e, de fato, essa é a fragilidade da democracia. A democracia, exatamente porque ela permite que todos se elejam, ela permite que se elejam pessoas que são contra ela. E a partir daí, usem essa eleição para mudar as instituições, para fazer o autoritarismo. Foi o que aconteceu na Venezuela. A primeira eleição do Chávez foi uma eleição absolutamente legítima e limpa, e aí ele pegou e aproveitou para escrever uma Constituição na marra, interferir na Suprema Corte e depois no Legislativo. Eu acho que o Brasil não é Venezuela. Então, eu discordo do Bolsonaro. Não há possibilidade de alguém transformar o Brasil em Venezuela, nem o Lula, nem ele. Por outro lado, eu acho que... bom, então, essa questão aí, por isso que eu falei que é um teste ácido, porque essa questão ela se resolve pelo funcionamento das instituições de limitação do poder presidencial. Né? O presidente não pode ser um governante autocrático, porque ele precisa do Congresso. O Congresso, como eu disse, exige negociação, mesmo entre aqueles que apoiam o presidente. E, por outro lado, você tem o Ministério Público e a Suprema Corte, que garantem, estabelecem limites institucionais ao arbítrio presidencial. Então, se as instituições funcionarem, né, por exemplo, o presidente do Supremo, o ministro Toffoli, a pedido do colegiado do Supremo Tribunal Federal, disse claramente quais são os poderes e as limitações dos poderes do presidente da República, quais são as suas obrigações e os seus limites. Se as instituições funcionarem,
um presidente com mentalidade autoritária, como este que foi eleito, não tem condições de transformar o governo num governo autoritário. Ele não tem condições de fazer a transição para o autoritarismo. Ele será limitado. Se ele desobedecer, aí é que complica, porque aí nós teremos que saber quem é que obriga a obediência à lei. É a polícia, é o poder de polícia. O poder de polícia no governo federal é das Forças Armadas. Então, se as Forças Armadas continuarem no seu papel constitucional, e eu acho que elas continuarão, a maioria das Forças Armadas não quer uma nova aventura autoritária, eles não darão guarida à desobediência constitucional do presidente. E o presidente terá que ou obedecer à Constituição ou sofrer um impeachment. Então, eu ainda aposto no funcionamento das instituições, para este caso do uso abusivo do poder presidencial. Ele vai poder fazer, não quero dizer para isso, eu não sou poliana, ele vai poder fazer muita coisa, muita brutalidade, não tem dúvida nenhuma, porque o presidente tem um enorme poder no Brasil. E ele vai conseguir fazer alguns retrocessos importantes. Na área dos direitos civis, ele encontrará uma dura resistência da maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal, mesmo de uma pessoa como o juiz Moro, se ele levar para o Supremo. Então, desse ponto de vista, eu ainda acho que tem um cenário de funcionamento das instituições que manterá o país numa democracia com um viés muito forte para a direita. Essa questão de apelar para forças tipo milícias, como aconteceu na Venezuela, forças na sociedade, de novo, é um problema da capacidade de contenção institucional e policial da parte, né? Quer dizer, no caso, por exemplo, específico dos professores, eles já fizeram a coisa certa, denunciaram a justiça, e a justiça tem que garantir a integridade dos professores e a liberdade de opinião. Tá certo? Quer dizer, agora, o apelo à força na sociedade é um problema mais complicado, que é o que eu ia começar a falar quando o Afonso me disse que o tempo está acabando. Falar num breve... Aconteceu um outro fenômeno, que também está acontecendo no mundo inteiro, que é um tipo de polarização que é completamente diferente daquela polarização que eu estudei nesse livro entre o PT e o PSDB. Embora parte dela tenha nascido da animosidade entre o PT e o PSDB, essa polarização que aconteceu nesse período eleitoral, ela mudou completamente de figura, é a mesma polarização que a gente está vendo na Europa e nos Estados Unidos. É uma polarização emocional. Ela pode ter palavras, rótulos políticos, de natureza política, mas ela não é uma polarização política. Ela não é uma polarização de competição. Ela é uma polarização de combate terminal. Ela é baseada em emoções, esses sentimentos que eu chamei de primários, de primitivos, né, instintivos, levados ao seu extremo, que criam o que eu chamo de hooliganismo político. Aqueles hooligans, aquelas torcidas violentas que saem massacrando os seus adversários, criou-se isso no Brasil, dos dois lados. E essa polarização emocionalizada é tipo assim, eu amo nós e detesto eles, e qualquer coisa que você me fale a respeito de nós, erros nossos, é porque você é deles. Então, eu odeio você e não te ouço, não quero saber. Né? Mas a base miliciana do PT, da esquerda e da direita, ataca da mesma forma. Eu fui atacado da mesma forma pelas duas. A minha mulher foi ameaçada de morte pelos petistas e pelos bolsonaristas com as mesmas palavras. Com as mesmas palavras. Então, se a gente na esquerda não entender que houve desvio desse tipo e que nós fizemos parte dessa emocionalização, nós não conseguimos sair dessa. Porque isso aí é o seguinte, eles são armados. Não é que eles são armados porque eles têm as forças armadas, não. Eles são armados porque eles têm arma mesmo. Eles são pessoas que são portadoras de pistolas. Então, é um outro nível de radicalização, eu concordo com você. Mas a gente tem que entender
que a polarização ela melou a possibilidade de encontro democrático no centro. Não é no centro no sentido de ser centrista como o mercado financeiro quer. É no centro no sentido de domesticar os extremismos e entender quem é o inimigo principal. Pois é, Sérgio, mas nesse ponto você fala muito bem quando coloca naquele seu artigo a ausência da polaridade dos dois partidos, principalmente na extinção, digamos assim, do PSDB, que classicamente há 20 e tantos anos exercia esse papel, né? Quer dizer, na verdade, não é só por causa disso, né, Afonso? É porque mudou a natureza do jogo, mudou a natureza da adversariedade, né? Quer dizer, quando você tem uma eleição em que diz assim, eu vou acabar com essa mancha vermelha, eu vou tirar essa gente daqui do país, né? Mas ameaça às instituições houve mesmo. E essa foi uma das posições que nós tomamos. Não são equivalentes. As escolhas não eram equivalentes. Mas não é disso que eu estou falando. Eu não estou comparando Bolsonaro com Haddad. Eu estou comparando a milícia petista que me patrulhou durante 12 anos com a milícia bolsonariana que me patrulhou ao longo dessa campanha. É isso que eu estou comparando. Eu estou comparando o fato de ser uma pessoa que sempre esteve na esquerda e que nunca foi tolerada por fazer qualquer crítica à esquerda que estava no poder. É disso que eu estou falando. Você respondeu a pergunta da Heloísa? Respondi. E a segunda parte é exatamente essa. Quer dizer, se nós não entendermos que houve uma polarização emocionalizada do tipo ame-o ou deteste-o, e que nós temos que sair dessa polarização, fazer o nosso dever de casa de autocrítica e entender que o outro lado vai continuar com o discurso do ódio até que haja uma reestruturação do processo político e isso seja contido institucionalmente, nós não vamos conseguir andar. Pois é, Sérgio, só te interrompendo, isso é uma pergunta que eu gostaria de te fazer. O texto da Fundação João Pinheiro hoje, né, se você leu o texto inteiro, ao final do texto, eles colocam que já entraram, a Procuradoria da Fundação já entrou com uma representação contra o Bolsonaro. Eu estou tentando encontrar uma cunha institucional, jurídica, legal, para estabelecer um limite, você está entendendo? Eu gostaria muito de acompanhar esse processo que a Fundação João Pinheiro abriu contra o Jair Bolsonaro, para ver se funciona. Porque se não funcionar... eles fizeram a resposta correta, eles têm que buscar a proteção da justiça. Esse que é o caminho, tá certo? Quer dizer, e esse vai ser o teste. Quer dizer, se houver as limitações institucionais, nós teremos um governo que uma boa parte de nós não gostará, mas é o seguinte, uma outra parte gostará. O Brasil nunca foi a unanimidade que se imaginava que fosse, tá certo? Quer dizer, se nós não entendermos o Brasil que elegeu o Bolsonaro e não entendermos o processo pelo qual nós chegamos onde chegamos, nós não vamos entender mais nada, tá certo? Não vamos entender mais nada, vamos cometer os mesmos erros que outras gerações da esquerda cometeram e que perderam também, tá certo? Quer dizer, e isso está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo no mundo inteiro. A esquerda está perdendo espaço porque ela não está entendendo o novo jogo dessas mudanças estruturais que estão mudando a lógica, né? Um capitalismo... É muito engraçado isso, porque o Marx entendeu melhor, sem ter vivido o que nós vivemos hoje, do que os contemporâneos que usam os modelos marxistas. E sendo sacaninho, que é o capitalista coletivo. E não ganhou ninguém mais é dono ninguém mais é dono do capital dominante. A hegemonia do capital financeiro global é a hegemonia de um capital totalmente pulverizado, tá certo? Quer dizer, parte dele, a dona é uma professorinha lá da Califórnia, que pode ser, inclusive, comunista, tá certo? Quer dizer, que contrata um fundo, que faz um fundo de pensão, que contrata um CEO que ganha rios de dinheiro especulando no mundo inteiro, mas que chega numa hora que senta numa assembleia como essa aqui, a professorinha diz assim, mas eu quero saber se nos próximos 10 anos a minha aposentadoria vai ser paga. Né? Quer dizer, isso é uma outra lógica. Isso é uma outra lógica, não é mais a mesma lógica. Se a gente não conseguir entender o encurtamento, por exemplo,
estou entrando aqui em coisas esotéricas. Não tem nem tempo. É um né? dia. Se a gente discutir... De hoje até 3 dias, a gente pode encerrar alguma hora, não tem problema. Se a gente pensar, por exemplo, na teoria da mais-valia do Marx, da exploração do trabalhador, a base de mais-valia, que é o trabalho manual, o trabalho físico, a transferência de força, de energia humana para a mercadoria, está ficando cada vez menor. A maior parte dos trabalhadores passou a ser de trabalhadores improdutivos, que o Marx chamava, num capítulo importante, que é pouco estudado, sobre o capital improdutivo. Uma vez, numa discussão, eu fui falar que uma professora, que ela era parte do capital improdutivo, ela achou que era ofensa. Mas ela não, quer dizer, é o seguinte, ela não gerava mais-valia. Então, a teoria do valor mudou. A teoria da exploração do trabalho mudou. Só nós que não mudamos as ideias, os modelos de ação e de interpretação do mundo e de oferta de soluções estruturais para os problemas da desigualdade social, etc. Quer dizer, se a gente não entender isso, nós não vamos entender o Brasil e não vamos entender o que vai se passar conosco nos próximos 4 anos. E como é que a gente deve organizar, que tipo de oposição a gente deve organizar para poder enfrentar esse teste da democracia brasileira. Um teste que foi uma escolha da maioria dos eleitores brasileiros. Parte deles escolheu Dilma, escolheu Lula, escolheu Fernando Henrique, escolheu Collor. E agora escolheu Bolsonaro. Tá certo? Quer dizer, vamos brigar com o povo brasileiro porque ele fez a escolha que fez? Não. Boa noite, Sérgio. Meu nome é Manuel Marçal, eu sou jornalista. Espero continuar sendo, né, como presidente eleito que desejou o fechamento da Folha de São Paulo. Ô, Sérgio, voltando bem no espectro político, eu gostaria de saber de você se você acha que a eleição do Jair Bolsonaro ela encerra um ciclo do presidencialismo de coalizão. E aí, se você me permite também, dentro dessa análise de conjuntura, a gente tem algumas anomalias na política brasileira, né? A Constituição foi desenhada para ser parlamentarista, Collor almejou isso, não foi. Uma parte da população achou que o impeachment seria a salvação e foi uma ponte do futuro que almejou aí no capitão presidente aí 2019. E se o Temer, na sua avaliação, de fato foi esse presidente mais parlamentar que a gente teve? O que eu estou querendo dizer isso? Eu estou falando que o presidencialismo de coalizão ele não é só de convergência, né, concluindo aqui, e que todos os governos passaram por fragilidades e respiraram por aparelhos. Tá bom? Obrigado. É isso. Ele fez 18 perguntas, você vai responder uma só delas. Espera aí, vamos só um minutinho, Sérgio. Vamos fazer o seguinte, faça a sua pergunta, você também, e o Sérgio arremata. Isso já não é um teste mais para a democracia, é um teste para a minha memória. Isso é difícil, né? Isso é difícil, isso é difícil. Eu, sendo da esquerda, eu presenciei isso de perto, que a gente chama hoje de esquerda festiva, que produziu Bolsonaro, que nunca quis escutar o povo e sempre tratou os eleitores do Bolsonaro como um bando de ignorante fascista, e não é bem assim. E aí você já pintou esse cenário horrível que a gente está vivendo hoje, Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, esse tipo deplorável de gente sendo eleita, cenário pior impossível. Então, vamos lá. Você tem um judiciário que já está fraco há muito tempo, acovardado há muito tempo, um presidente que não entende qual é o papel dele, né, que vem falar direto com professores, atravessando toda uma linha de... Né, e aí, o que eu vejo, pelo menos, você vê um governo neoliberal, que vai fazer uma farra neoliberal, você vê que eles estão todos convergidos em cima de vários interesses, que vai fazer o presidencialismo de coalizão correr perfeitamente, porque, justamente em cima do que você falou, não em cima de fisiologismo, mas em cima de interesses mesmo. Então, assim, eles vão fazer um presidencialismo de coalizão, vão aprovar quase tudo que eles estão querendo. Bolsonaro, hoje, apesar de um monte de partidos, esse monte de partido você traz para uma coisa que é o temático, né? Você tem 5 partidos, mas não são 5. É um tema. Então, ele tem 260 ruralistas do lado dele, o PSL, que está do lado dele, mais os que vão vir por causa da cláusula de barreira, entendeu? Boi e a Bíblia, né? Também.
Araboi já é rural, a Bíblia e da bala ainda. Quer dizer, ele tem 2 terços tranquilo para provar o que ele quiser. O meu medo, como Bolsonaro, ele é uma pessoa totalmente sem noção, ele é um proto-fascista que ele nem sabe o que é isso, e ele nem tem condição de ser um fascista no conceito clássico da palavra. Mas ele é tão desgovernado que, quando que acabar isso tudo, quando acabar a farra liberal e quando acabar tudo que eles fizerem, que eles aprovarem tudo, e quando acabar a farra neoliberal, o Brasil vai estar quebrado de novo, tem algum perigo dos militares tomarem o poder? Isso. Porque vai virar um caos. Pode responder as duas aqui, aí depois... Não? Então faz. Bom, então eu vou fazer a pergunta primeiro, porque senão ele vai ficar aí torcendo. A pergunta que eu te faço é se você já pensou em escrever o próximo livro, Militarismo de Coalizão. Porque você falou das instituições. Aí você tem, como assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, um general, que seria um assessor. A ministra do Supremo, quando vai responder a um questionamento, está com outro general do lado. E nós temos, ao mesmo tempo, um general como vice e um capitão reformado, meio que, talvez, expulso, né, por problemas de bombas e uma série de questões. Então, eu queria te saber se você já começou a pensar no seu próximo livro. O próximo livro vai ser sobre polarização. Mas, bom, vou tentar juntar todo mundo aqui. A primeira linha de defesa da democracia é a imprensa livre. E ela foi ameaçada. Eu acabei de escrever um artigo, está na minha página lá, perguntando exatamente isso. Pode acontecer aqui de termos um governo autoritário? E tem várias etapas. Tem um manualzinho do ditador que um jurista americano, um constitucionalista dos Estados Unidos escreveu, que é bem interessante. Ele disse, olha, primeiro ele tem que atacar a imprensa, depois ele tem que atacar o legislativo, depois ele tem que atacar a burocracia. Então, tem uma série de etapas para você construir o autoritarismo. A primeira linha, portanto, de resistência e de garantia da democracia é a imprensa livre, para poder alertar, né, para essas questões. E o judiciário está na lista do manual lá dos ditadores. Ele, claramente, não é porque se elegeu o Bolsonaro que nós estamos no final de um ciclo. Nós estamos no final do ciclo porque o ciclo se esgotou. Né? O resultado do esgotamento desse ciclo foi a eleição do Bolsonaro. Podia ter sido de outro. Né? Vou dar um exemplo. Se tivesse sido eleito o Ciro, também teria sido então, o fim do ciclo, porque o Ciro não é nem PT, nem PSDB, né? Ele é uma outra coisa, não sei muito bem o que é, mas é uma outra coisa, e teria sido o resultado do fim desse ciclo. Esse ciclo começou a acabar no impeachment da Dilma. Da mesma forma que a polarização e os Kim Kataguiris, etc., e tal, começaram em 2013 naquelas manifestações, que nós não ouvimos e não entendemos. Tá certo? Quer dizer, a serpente já tinha falado e a gente tapou os ouvidos e não quis ouvir. Você pensar que, naquele momento, o Congresso foi praticamente destruído, né? Por pouco não foi destruído. Exatamente. Então, quer dizer, é o fim de um ciclo e é uma transição. Portanto, de novo, vou repetir uma frase que eu tinha falado no início. Toda transição é vivida primeiro como crise, antes de aparecerem as soluções. Então, nós estamos numa crise. Nós estamos numa crise do sistema partidário, estamos numa crise do modelo político e estamos numa crise, uma crise política que pode se transformar numa crise institucional. Tem risco de virar... sempre tem, tá certo? Esse risco é permanente. Por quê? Porque nós já tivemos várias ditaduras. Nós não somos um país de história... Né? E, da mesma forma que nós sempre fomos um país muito, muito brigão. Né? A Heloísa aqui, que não fez uma extraordinária exposição junto com colegas historiadores sobre os conflitos no Brasil. São conflitos sangrentos. O Brasil não tem uma história de namoro entre adversários. Ele tem uma história a exposição vai estar em algum lugar, Heloísa? A exposição está em algum lugar?
Está no caminhão. Ah. Na área agora, também. como é que eu interpreto? Por outro lado, quer dizer, eu acho que o Supremo tem mostrado divisões em algumas questões, associadas, por exemplo, a julgamento de corrupção, etc., mas ele tem mostrado uma sólida unidade na questão dos direitos civis e na questão da defesa da liberdade de imprensa e da democracia. Nunca houve divisão no Supremo sobre essas questões. Espero que não haja agora. A interpretação dos generais de novo, tudo é uma questão de interpretação, né? Eu posso ler os generais, o general do lado do Toffoli e o general do lado da ministra, como uma invasão do governo pelos militares. E interpretar isso de uma forma negativa. Eu posso interpretar isso como uma parte importante do oficialato, do alto oficialato, demonstrando claramente que está do lado das instituições, que não compartilha com a possibilidade, com a ideia de romper. Qual a interpretação que está correta? Nós vamos ver a duras penas ao longo dos próximos 4 anos. A minha esperança, não é nem uma expectativa, é uma esperança, é de que a minha interpretação de que eles estão dando garantias constitucionais seja verdadeira, e não que estejam ocupando o aparelho de Estado, né? Os generais, há uma diferença grande entre esses generais, né? Porque o general que estava lá com a ministra é um general, né? É um general na ativa, quer dizer, é um comandante. Os generais que estão com o Bolsonaro são todos da reserva, né? E, por isso, podem receber ordem de um capitão. Se tivessem Heloísa, você que entende bem dessa corporação, não tem tropa. Se tivesse na corporação, não batia a continência para capitão nem a pau, né? Então, de novo, vamos viver isso como crise, vamos viver um teste ácido, vai ser um teste duro para a democracia brasileira. Eu espero que ela sobreviva, e eu espero que de lá saia uma nova visão progressista para o Brasil, saia uma nova visão de organização das forças do centro democrático, do campo democrático e da esquerda, que não cometam os erros que a gente cometeu no passado. E que saia uma direita civilizada. Quer dizer, qual pode ser o efeito de uma ultradireita governar o Brasil por alguns anos? Não vou dizer nem 4, porque eu não tenho certeza se serão 4 completos. Mas qual pode ser a única vantagem? De mostrar para o pessoal de direita que tem limite, que tem excessos que não podem, né, que tem fronteiras que não podem ser atravessadas, que tem um jeito de ser de direita civilizada, né? E eu acho que ter direita é uma coisa boa, porque a gente viveu uma série de ficções na política brasileira. Assim, o centro. O que é o centro, gente? O centro é zero, o centro é vazio, não existe política de centro, não existe partido de centro, não existe político de centro, não existe ideia de centro. O centro é um acidente geométrico. Tá certo? Você põe numa escala esquerda-direita, se todo mundo tiver do centro do zero para a esquerda, o centro vai ser em algum lugar entre a esquerda moderada e a esquerda radical. O centro será a esquerda. Se todo mundo estiver na direita, o centro vai ser algum lugar, algum ponto equidistante entre a direita moderada e a ultradireita. Então, quem centraliza é a existência dos polos. Agora, eles têm que ser civilizados, porque, senão, eles esvaziam qualquer possibilidade, que é o que está acontecendo agora. Você está puxando para os extremos e deixando todo um deserto de possibilidades entre as duas forças. Aí se eleva a democracia aos seus limites. Então, para ter centro, precisa de ter uma direita civilizada, precisa de ter uma esquerda civilizada, e aí você define um centro, que é a equidistância entre esses dois grupos. Quem faz a mediação e que consegue fazer com que o governo seja razoavelmente responsivo à maioria. Se não gosta de democracia, aí tudo bem, quer dizer, aí a gente vai para o modelo de hegemonia. Eu não gosto de modelo de hegemonia, porque eu nunca tenho certeza se o hegemônico vai me deixar sobreviver ou vai me matar. Na dúvida, eu prefiro não ter hegemonia.
Sérgio, estava aqui lembrando, Sempre um Papo começou em março de 1986, com o primeiro convidado sendo o Oswaldo França Júnior. Em abril, a segunda convidada foi a Heloísa Starling. Eu não falei isso. Isso é importante. É importante. E aí eu queria não só fazer uma homenagem à Heloísa, né, para esse dia que está, como agradecer a vocês também, porque eu acho que daqui para frente, esse momento que a gente está vivendo aqui, de conversa olho no olho, é que vai nos salvar. Porque a pergunta que eu ia fazer ao Sérgio, para ele encerrar, tem a ver com isso que a gente está vivendo aqui, que é o seguinte: uma coisa é falar da tecnologia e do que a tecnologia influenciou nas eleições. Não é essa a pergunta. A pergunta é o seguinte: o que a tecnologia mudou na gente para a gente mudar o que está aí? Entendeu? Pois é, na verdade, esse é outro ponto, né? Quer dizer, a tecnologia, ela, nesse momento, a gente está deixando de ver todas as partes boas da tecnologia, porque nós estamos dominados pelo lado mal da tecnologia, né? O lado mal da força. As redes sociais, elas têm produzido enormes avanços de conversação democrática, de gestão mais modernizada, de controle da sociedade, de avaliação de programas públicos. Ela tem uma enorme quantidade né, e de controle da liberdade de opinião. Por outro lado, o fato de que ela é uma forma de comunicação virtual, na qual você não se coloca fisicamente, e permite que você revele lados que você não revelaria socialmente, a não ser quando você está em massa. Você passa a ter o comportamento da turba-multa, da massa, que é um fenômeno sociológico conhecido, a massa irracionalizada, emocionalizada. Você passa a fazer isso da sua casa, confortavelmente, dedilhando o seu celular. Aí você se comporta como se você estivesse numa multidão, numa avenida, né, ou num estádio de futebol, gritando impropérios e atirando rojões contra os torcedores do time adversário. Você faz isso impunemente, anonimamente, sem possibilidade de que a resposta venha na mesma intensidade, que te toque. Você pode simplesmente bloquear o cara que te responde agressivamente, responde a sua agressão com agressividade e tocar o bonde, tá certo? Quer dizer, essa conversação aí não é democrática. Agora, a conversação digital é a única salvação da democracia no século XXI. Tá certo? Quer dizer, a gente tem que aprender a usar isso para conversar a sério, né? Para fazer com que a possibilidade da sociedade digital permita que a gente vá mais longe do que a gente já foi, do que a gente iria numa conversa face a face, mas com códigos que respeitem os limites de uma conversa também face a face, tá certo? Quer dizer, então, você pode fazer uma discussão acalorada digital? Pode, não tem nada, né? Como da mesma forma que a gente pode fazer uma discussão acalorada num auditório ou numa mesa de debate, não tem problema nenhum. O problema é você, de repente, começar a usar isso para fazer coisas, para fazer ataques que podem virar motivações para uma transição para o mundo físico. Eu, na era do imprevisto, eu faço nós estamos vivendo um momento que tem dois mundos que a gente vive, o digital, a cyberesfera, e a sociosfera, né, o mundo físico, eles estão cada vez mais se justapondo. Então, coisas que a gente faz no mundo digital se transformam têm consequências reais no mundo físico, real. E essa exasperação das emoções no plano digital pode se transformar em violência física no plano físico, no mundo, na sociosfera. E esse é que é o grande perigo que a gente vive hoje, né? Então, e pode não ser a mesma pessoa, isso aqui é fundamental. Quer dizer, uma pessoa diz assim: que pena que os torturadores não te mataram. Coisas que me disseram várias vezes dos dois lados. Disseram para minha mulher também. Tá bom, ok, que pena que os torturadores não te mataram. Pode ser simplesmente uma frase forte, irracional, impensada, de uma pessoa querendo te ferir muito,
mas te ferir apenas emocionalmente, afetivamente, né? Transmitir um ódio puramente sentimental, não, nada físico. Mas uma outra pessoa pode ler aquilo e dizer assim, porra, vamos fazer logo, cara. Por que esperar uma próxima tortura, entendeu? O próximo torturador. Vamos matar esse filho da puta, desculpem a expressão. E isso pode virar verdade, tá certo? Quer dizer, então, esse limite é que nós ainda não descobrimos, quando eu falo nós, eu não estou falando nós aqui, não. Eu estou falando nós, a humanidade digitalizada, não descobrimos ainda como fazer. Como fazer com que não haja esse grau de exasperação a ponto de poder se transferir de uma ofensa digital, que é tão etérea quanto uma declaração de amor digital, né? Não tem a menor consistência material, num ato físico lá, no mundo físico, na sócio-esfera. Por as coisas que acontecem no mundo do cotidiano, do pessoal, como Mariana tem um caso de uma amiga que exibiu lá um vídeo com um amigo, exibiu um vídeo da menina em situação íntima, ela se matou. Claro. Isso não é brincadeira. Você aconteceu exatamente, no colégio, exatamente. Né? Acontece em todas as esferas, não apenas na política. Exatamente, acontece em todas as esferas, não apenas na política. É isso. Por exemplo, eu, na semana passada, eu recebi um e-mail meu, de mim para mim, em inglês, visivelmente escrito por um russo, dizendo o seguinte, olha, eu sou um hacker, eu entrei nessa sua conta, peguei todos os seus contatos e vou, se em 48 horas você não me depositar em bitcoins $1.000, eu vou disseminar para todos os seus contatos as suas fantasias. Você sabe de que fantasias eu estou falando, né? Estou chocado com elas. Né? E... Pois é. Isso aí, eu fiquei... curiosíssimo. O meu problema todo foi esse. Dá o e-mail do cara. Quer dizer, eu não me preocupei com a chantagem, porque evidentemente não vou pagar. Não me preocupei com o fato de ele ter hackeado a minha conta, porque se eu resolvo com facilidade, já está resolvido. Mas eu fiquei preocupado, é o seguinte, é que eu tenho fantasias que nem eu sei. Então eu estou doido para ele divulgar, para eu ficar sabendo, entendeu? Porque, quer dizer, isso aí... aí eu reclamei com os provedores desse meu e-mail, que inclusive são americanos, é uma empresa americana, uma empresa importante americana. Eu quero dizer assim, não, esse é um hack comum que está acontecendo mesmo, os caras invadem a sua conta, conseguem a sua senha, e aí pegam os seus contatos e tal, e aí, se você usar esse e-mail para entrar em sites e tal, eles sabem como é que você navegou e tal. Bom, eu só entro em site político e literário e cinematográfico, etc. Sua fantasia política? Deve ser horrível, né? Quer dizer, eu fico pensando assim. Pois é. Então, e aí, eu falei, tá bom, e aí? Como é que faz? Ele disse, não, se você me pagar, se você comprar aqui a nossa proteção, $60 por mês, a gente nunca mais acontece. Eu digo, pô, mas aí é o seguinte, eu prefiro pagar o hacker. É mais barato, pô. Não, inclusive, né? Contratar ele. Exato. Né? Mais barato. Exatamente, tá certo? Quer dizer, essas maluquices acontecem, tá certo? Quer dizer, eu aí fui pesquisar, tem gente que realmente foi chantageada e que teve que pagar caro porque tinha, de fato, né, fotos comprometedoras, sei lá o quê, e que... Eu mandei essa história para uma amiga minha nos Estados Unidos, que é uma socióloga, Donna Hathaway, que é uma especialista em cyberativismo, essas coisas todas, e que tem feito muita pesquisa sobre adolescentes. Ela falou assim, olha, o pior é o seguinte, é que os caras, eles jogam isso sem muito saber, porque, por exemplo, se eles pegarem um adolescente, provavelmente o adolescente não vai ter o menor problema dele compartilhar com os contatos do adolescente as suas coisas, porque ela já compartilha. O conceito de privacidade, os adolescentes de hoje têm um conceito de privacidade, mas é totalmente diferente do conceito de privacidade dos adultos. Então, eles compartilham coisas que a gente ficava chocado de compartilhar com qualquer amigo nosso. E eles compartilham de boa. Então, ela falou, olha, o problema... Mas aí, de repente, pega uma pessoa
que tem problemas de privacidade, né, que vai ficar envergonhadíssima de os contatos dela ficarem sabendo que ela fez uma declaração de amor para alguém, ou que ela, enfim, se deixou fotografar numa situação tal ou qual, e aí paga. Né? E paga, e para isso já tem manuais de como é que você faz transferências de Bitcoin no Google. É só entrar lá e olhar, tem uma opção, tem várias maneiras de você fazer transferência de Bitcoin, etc. E tal. Gente, Bitcoin não é um crime, da mesma forma que o Twitter não é um crime, o WhatsApp não é um crime. Aliás, o WhatsApp é uma coisa brasileira, mas, enfim, crime não é. É só o brasileiro que gosta. Mas é uma revolução que vai mudar completamente, está mudando a vida de muita gente. Eu conversei com um artista plástico jovem brasileiro que mora em Nova York, e ele me disse o seguinte: o Bitcoin é uma das possibilidades de uma estrutura tecnológica, de uma plataforma tecnológica, né, que permite uma série de transações. Ele disse que já revolucionou o mercado de arte. Porque, por exemplo, se um quadro dele for vendido na Praça de Londres por, digamos, 50% a mais do que as galerias de Nova York estão vendendo o quadro dele, imediatamente ele fica sabendo e manda as galerias equalizarem o preço das obras dele em Nova York. Então, com esse tipo com o blockchain, que é, na verdade, a tecnologia que está por trás do Bitcoin, você está revolucionando uma série de coisas, está criando possibilidades importantíssimas, por exemplo, de valorização de artistas que, em outras circunstâncias, morreriam pobres sem conseguir vender um quadro porque não tinham referência de preço. Então, essas transformações, elas são radicais mesmo, elas estão mudando o mundo. E a gente vai ter que aprender a limitar. Quer dizer, você vê, é a mesma tecnologia que permite que o cara te chantageie da Rússia no Brasil, ou na Conchinchina, né? Certamente ele fez isso com um grupo grande e disparou, né, a mesma mensagem mal em inglês para todo mundo, para ver se cola em alguém. Né? Inclusive, um chantagista barato, né? Porque se é tão grave assim, $1.000 é merreca. Pô. Eu tive de fazer uma coisa de, né, pedir um resgate grande. Mas, ao mesmo tempo, permite que um artista plástico consiga valorizar a sua obra e se tornar independente da exploração das galerias. Serginho, são 10h30, você quer ficar mais um pouquinho? Não. Eu estou impressionado com a paciência do público. Gente, muitíssimo obrigado. O Serginho vai estar disponível para os autógrafos lá em cima. Até a próxima.